Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional, Online Traders. Eu sou Fabiano Oliveira, este é o nosso call de abertura do pregão de 23 de fevereiro de 2011. Antes de começar o call, gostaria de dar um abraço especial e mandar as boas-vindas ao pessoal do GuiaInvest. Lembrando que hoje nós estamos transmitindo simultaneamente para o nosso auditório, no site da Interinvest, e também para o guiainvest.com.br, a maior rede social de mercado financeiro do Brasil. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos e um grande abraço a todo o pessoal do GuiaInvest. Para quem não conhece o funcionamento aqui do nosso call, vocês podem fazer perguntas e solicitar análises via chat. Tá? Então é só acessar o chat e fazer o pedido da análise que a gente faz ao final das nossas recomendações. Vamos começar com a análise do mercado, análise do Ibovespa, depois vamos passar para as recomendações da equipe da Interinvest e depois faremos as análises solicitadas por vocês no chat, ok? Então, gente, o que foi o mercado ontem? A gente falou no call de fechamento enviado ontem para vocês que aconteceu aquilo que a gente esperava, o mercado cedeu, tá? Então o mercado está sim em zona de resistência, como a gente já havia comentado com vocês há vários pregões atrás. A gente continua com viés baixista, com tendência de baixa. E ontem o mercado finalmente cedeu, tá? Só que a gente esperava que fosse um pregão um pouco mais simples, um pouco mais fácil, tá? Aquele começo do pregão de ontem acabou complicando bastante a nossa vida, acabou complicando bastante a nossa situação, tá? A gente não estava esperando uma alta naquele começo do pregão como aconteceu. Então a gente acabou estopando várias operações vendidas e acabamos ficando de fora em toda aquela queda grande, uma vez que o mercado foi lá primeiro romper máxima para depois ir lá afundar. Isso complicou bastante nossas operações, tá? Como eu disse para vocês no call de fechamento ontem, quem não assistiu ainda assista, que eu fiz uma análise bem interessante. Eu passei para vocês o seguinte: já tem muita gente me perguntando quando é que eu vou dizer que o mercado está fácil, está sempre difícil. Mas não tem muita perspectiva, tá? Dele ficar um pouco mais fácil para day trade, porque a gente está consolidado nos tempos maiores, tá? Nós estamos consolidados aí nos gráficos diários, gráficos semanais, então está bem complicado, tá? Quando isso acontece, dá para fazer operação day trade? Dá. Só que tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela, tem que filtrar muito bem as operações, não só o ativo certo, mas também o momento certo, tá? Porque a gente tem poucas oportunidades ao longo do dia e quando tem a gente não pode errar, a gente tem que acertar de primeira, porque senão a gente corre o risco de não ter mais oportunidade para recuperar isso, tá? Então está bem complicado ultimamente em função disso. E a perspectiva de melhora é se o nosso mercado afundar de vez, ou se ele for lá e romper a máxima de uma vez também. Aí sim, melhora. Enquanto isso, os dias vão continuar sendo assim, enrolados, difíceis. E a gente tem conseguido excelentes resultados, só que a gente tem que estar sempre tomando muito cuidado e filtrando muito bem. Bom, vamos parar de conversar, porque o nosso call hoje é muito grande, tem vários ativos para análise aí, e vamos começar então. A gente tem dia de agenda hoje, pessoal, bem fraca nos Estados Unidos, tá? Já foram divulgadas as solicitações de empréstimos hipotecários até o dia 18 de fevereiro, mostraram um avanço de 13,2% em comparação com a semana anterior. Às 12 horas será divulgado as vendas de casas existentes de janeiro, com expectativa de 5,2 milhões de residências vendidas no primeiro mês de 2011, devendo mostrar um recuo de 1,1% frente a dezembro do ano passado. Tá? Amanhã os destaques ficam com os pedidos de seguro-desemprego, pedidos de bens duráveis e vendas de casas novas. E finalmente na sexta-feira vai acontecer o principal dado da semana, vai sair o principal dado da semana, que é o PIB do quarto trimestre lá dos Estados Unidos. Tá? Então hoje a agenda é bem fraca, meio-dia temos notícia, mas não é nada muito relevante, então a gente não deve ter grandes movimentações com relação a isso aí. Vamos lá então para o nosso call. Vocês estão vendo aqui na minha tela, gente, o gráfico do Ibovespa período diário. Tá? O que a gente pode tirar aqui deste gráfico do Ibovespa no pregão de ontem? Tá? Observem, gente, que como eu falei para vocês, à primeira vista foi um pregão super tranquilo, foi um pregão excelente. Tá? Só que vamos lá para o gráfico de 15 minutos. Observem aqui que o que complicou a nossa vida ontem para day trade foi isso aqui, ó, foi esse movimento aqui, tá?
Então, até aqui foi tranquilo. A gente abriu fazendo mínima em relação ao dia anterior. E de repente a gente simplesmente estourou para cima, fez máxima do dia, montou pivôs de alta no 15 minutos, enfim. Isso aqui complicou todas as nossas operações, tá? Então a gente corrigiu nas médias, demos um sinal de venda e depois estouramos para cima novamente, estopando a maior parte das operações vendidas que a gente tinha montado naquele momento, tá? E depois o mercado simplesmente caiu 1,6%. Okay? E a gente ficou de fora de praticamente toda essa queda aqui. Conseguimos boas operações nos bancos, mas estopamos grandes operações, como por exemplo MMX e outras várias que a gente estopou ontem também, e que no final do dia renderam bons frutos, só que a gente acabou ficando de fora em função deste movimento esquisito, vamos chamar assim, tá? Então, complicado. Então, apesar de parecer um pregão bacana, não foi. Foi um pregão bem complicado, foi um pregão bem difícil. Destaque aí para o maior volume do ano, tá? Então, ontem tivemos o maior volume do ano. Vocês podem verificar aqui, muito forte e na venda, né? Tá? Então, o mercado, quando está subindo, observem que quanto mais próximo das médias ele chega, mais o volume cai, tá? Então, quando o volume vai caindo, a gente já começa a desconfiar da exaustão da tendência, tá? E na hora que começou a cair, entrou um volume forte de novo. Então, aquela história clássica da gente subir sem volume e cair com volume, tá? Confirmando mais uma vez que a tendência, que o viés do mercado é de baixo, tá? Então, o que a gente pode esperar para hoje, pessoal? Vamos esperar o rompimento aí dos 66.342,18, tá? Rompendo isso aí, a gente pode acreditar na continuidade da tendência de baixa, buscando lá os 66 mil pontos. E rompendo isso, a gente também pode acreditar lá na busca dos 64 mil pontos. Estamos agora indo testar a mínima anterior, tá? Que é lá os 64 mil pontos. Vamos ver se isso vai se segurar, vamos ver se vai ser rompido e vamos fazer aí uma nova mínima, tá? Então esse é o ponto de referência, esse é o ponto importante, 66.342, tá? No Dow Jones, a gente corrigiu muito forte ontem, tá? Chegamos a perder os 12.200 pontos, voltamos, conseguimos fechar acima, porém, uma coisa me chama a atenção no Dow. Tá? Vocês estão vendo aqui o gráfico semanal do Dow Jones, vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar mais fácil de visualizar. Observem que desde novembro nós tivemos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 semanas sem fazermos mínima em relação à semana anterior. E essa semana a gente fez, tá? Então, perdemos aqui a mínima da semana anterior. Isso aqui é um sinal de correção, tá? Se a gente perder a mínima novamente hoje, a gente tem tudo para confirmar esse sinal e abrimos espaço para corrigir um pouco mais também lá no mercado americano. Alvo seria 11.600 pontos, tá? Então é isso que me chama a atenção na correção do Dow Jones de ontem. A princípio, correção normal, corrigiu nas médias do diário, porém deu um sinal de venda aqui no semanal, tá? E isso me incomodou um pouco, me preocupa um pouco, porque enquanto o Dow Jones estava subindo, a gente estava indo lá fazer mínima, né? Imagine se o Dow Jones for lá fazer mínima, imagine se ele corrigir mais forte. O que vai acontecer com o nosso mercado aqui, tá? Então, gente, essa é a perspectiva para o dia. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso índice futuro. Índice futuro nosso agora operando ainda sem tendência, sem direção, tá? São pontos importantes para o nosso índice futuro: 67.060 e também 68.470, tá? Se perder os 67.070, a gente pode acreditar que o mercado vai corrigir um pouco mais forte, vai voltar à tendência de baixa que já assumiu no dia de ontem, e também temos como alvos lá a mínima em 64.648,36, tá? Então esses são os dois pontos de referência do nosso índice futuro. A princípio abrimos sem tendência, tá? Teremos tendência a partir de 67.060 aqui no nosso índice futuro, tá? Então, pessoal, muito difícil recomendar compra, tá? Então, muito difícil falar para vocês em ativos para compra, simplesmente porque o mercado está todo em zona de resistência, está todo em zona de venda, tá? Então, muito difícil recomendar compra nesse momento no mercado. Mas, vamos lá, alguns ativos estão interessantes, alguns ativos nos chamam a atenção.
são eles. A LLL3, tá? Ontem deixou aqui um belo candle, tá? Reverteu a tendência do dia, chegou a dar um sinal de venda aqui neste ponto, tá? Tinha tudo para ir lá buscar a mínima em 12,79 e acabou revertendo e fechando praticamente na máxima do dia, tá? Então chamou bastante atenção a LL3, eu acho que vale a pena acompanhar. Qual seria o alvo da LL? Seria lá 14,29, tá? A gente passa a se interessar pela ALL a partir dos 13,56, tá? Então, a partir de 13,56 ela abre espaço para buscar lá os 14,29 com possível resistência aqui na zona dos 13,86 a 14 reais, tá? Comprando isso aqui, ela deve buscar os 14,29, que seria aqui o topo anterior, ok? Então acompanha a LL rompendo aí os 13,56. Temos também a Gol 4. A Gol ontem a gente fez uma tentativa de venda nela, estopamos quando ela perdeu o fundo pela última vez e depois operamos a reversão dela, uma bela operação que a gente fez na Gol aí. Pegamos a reversão dela no 21,65 e saímos lá próximo dos 22 reais, tá? Então foi uma bela operação que a gente fez ontem também. E isso já, como a gente havia comentado no pregão já ontem, no nosso curso ao vivo, ela rompeu aí, ela deixou aí um belo invertido, tá? Fechou na máxima do dia, como a gente já havia comentado poderia acontecer, e passou agora a ficar extremamente interessante, tá, gente? Isso aqui, observem o volume da Gol, ok? Um volume muito considerável. Eu vou tirar o zoom do gráfico para vocês verem que a última vez que a gente teve um volume desse tamanho na Gol foi em novembro de 2009, tá? Então, fantástico o volume da Gol ontem. Foi um belo dia para a Gol. Perdão. E vale a pena acompanhar a Gol caso ela rompa aí esses 22,37, tá? Rompendo os 22,37, a Gol tem alvo lá nos 23,50 e depois dos 23,50 ela tem alvo lá nos 23,90, tá? 24 reais. Então esse seria o alvo da Gol. Primeiramente 23,50, depois 24 reais, ok? Além da Gol, nós temos também a Petro 4, a Petrobras, tá? Também demonstrou bastante força ontem, mesmo com o mercado caindo. E a Petro nos interessa a partir do rompimento desta máxima aqui, ó. A partir deste ponto aqui, nos interessamos por Petrobras, 28 e 22, tá? Dependendo como for o dia, a gente pode pegar alguma coisa lá rompendo os 27,95, 28, tá? Mas o principal mesmo é 28 e 22, que é o topo anterior aqui do diário, ok? Isso é o que nos chama a atenção. Então, a partir desse ponto, ela pode ficar interessante também. Qual é o alvo da Petro, rompendo esses 28 e 22? Ela teria espaço lá para os 29 reais, tá? Que é mais ou menos o meio entre esses dois pontos aqui, tá? Então, seria alvo no 29 reais, caso rompa aí esses 28 e 22. É claro que para isso a gente tem que ter um bom pregão de alta, né? Porque senão vai ficar difícil ela chegar lá. Além da Petro, nós temos também a OGX-T3, tá? Também o ativo ontem, apesar do mercado estar cedendo muito forte no dia, ó, vários ativos caindo bastante, a OGX se segurou bastante, tá? Ela tem um ponto bem importante aí, que é o 19,09, tá? Rompendo 19,09, ela abre espaço para buscar aqui 20 reais, 20 reais e 28, enfim, além disso ainda tem lá nos 20,92. Então também bem bacana aí a OGX. Apesar de ter deixado invertido, gente, o mercado ontem todo cedeu, tá? Então a gente acha que ela cedeu até pouco pela força que o mercado estava na venda no dia de ontem, tá? Então vale a pena acompanhar ela. Caso rompa esse 19,09, ela pode buscar alvos aí ainda maiores lá nos 20 reais e daí para cima, tá? Bom, temos também a Redcar, RDCD3, o ativo subindo muito no dia ontem, muito bacana. E tem alvos, caso rompa aqui os 22,03, que foi a máxima de ontem, tem alvo para desenvolver ainda mais, tá? Podemos chegar aí até 23,04
e depois disso teremos alvo lá em R$24, tá? Então tem alvos bem interessantes para Redcard, mas já com bastante cuidado, tá, gente? Já essas duas últimas que eu vou mostrar para vocês já são um pouco mais complicadas em função de uma possível exaustão da tendência, tá? Subiu muito forte aqui, 15% em 18% em 4 dias, tá? Pode subir ainda mais? Pode, mas a gente sempre tem que ter cuidado com uma possível exaustão da tendência e uma possível correção, tá? Então, caso rompa esses R$22 e vá, desenvolva bastante, entre uma força compradora no papel, a gente consegue ainda tem espaço para buscar alvos maiores, mas já com ressalva de que subiu muito forte em muito pouco tempo, pode entrar uma correção aí nos tempos menores, nos 60 minutos, alguma coisa nesse sentido, que pode pegar a gente desprevenido em day trade, tá? Temos também a Cielo. A Cielo ontem deixou um candle bem esquisito, tá? A Cielo é um ativo que vale a pena a gente acompanhar no dia, porque ela pode desenvolver tanto para cima quanto para baixo, tá? Caso rompa aqui a máxima dos 13,73, ela tem alvo para buscar uma alta ainda maior, tá? Tem alvo para testar lá os R$15, R$14, enfim, tá? O alvo dela é enorme. Porém, também a mesma coisa da Redcard, subiu muito forte nos últimos dias, então nós temos uma alta aí de 23% em 9 dias, 24% de máximas a mínimas. Isso não é exatamente normal, tá? Então o que pode acontecer é uma correção aí, caso ela perca aqui os 12,82, tá? Então é um ativo que eu acho que vale muito a pena acompanhar no dia, ficar de olho, porque ela pode desenvolver para os dois lados, tá? Tanto para compra quanto para venda, ela pode desenvolver, então é um ativo que vale a pena a gente acompanhar. Bom, gente, essas eram as nossas recomendações de compra, vamos para recomendações de venda, temos bastante também ainda. Lembrando que essas são recomendações da nossa equipe da Interinvest Educacional e do Online Traders, tá? Após as nossas recomendações, eu vou analisar os ativos que vocês solicitarem via chat, tá? Então clique no botão chat aí. Quem está no nosso auditório, o chat fica à direita. Basta solicitar as análises que a gente vai fazer ao final das nossas recomendações. O que vocês estão vendo agora são recomendações da nossa equipe, tá? Então, gente, recomendação de venda. Temos aqui Ambev 4, tá? Ambev 4. Temos vindo de nova mínima e dando um belo sinal de venda no dia de ontem, tá? Então tem tudo para continuar desenvolvendo, um volume bom na venda ontem. Caso eu perca aqui os 44 e 60, a gente tem alvo para buscar lá os 42,12, tá? Que seria a mínima anterior no gráfico diário, tá certo? Então fiquem de olho aqui na Ambev 4, eu acho que pode desenvolver bastante caso ela perca esses 44,60. Sempre com a recomendação de que a Ambev tem um book complicado para day trade, tá? Então muito cuidado com o tamanho da posição, porque a Ambev tem normalmente um spread grande. Se você montar grandes posições, corre o risco de não conseguir sair exatamente onde você quer, ok? Temos também os bancos, cederam muito forte no dia de ontem. Olha o BBAS aí, que a Zélia fez uma belíssima operação no curso ao vivo ontem, tá? Um volume também bem considerável do Banco do Brasil. E a gente tem muito espaço para cair ainda, tá, pessoal? Perdendo os 29,12 aqui do Banco do Brasil, a gente tem tudo para buscar os R$ 27,63, tá? Então acompanhem aí o Banco do Brasil, acho que tem tudo para desenvolver ainda mais, tá? Perdendo aqui os R$ 29,12. Bom, temos também, gente, Bradesco, tá? Vale a pena acompanhar o Bradesco. Caso perca aqui os R$ 30,55. Se perder os R$ 30,55, o Bradesco tem tudo para afundar ainda mais e tem tudo para ir buscar a mínima aqui em R$ 28,99, tá? Então vale a pena também acompanhar aí o Bradesco, tá? Perdendo os 30,55, ele passa a ficar interessante. Lembrando que esses pontos que eu passo aqui, gente, não são os pontos de entrada, tá? São os pontos a partir dos quais a gente passa a ter tendência. Os pontos de entrada a gente passa ao vivo no nosso curso durante o pregão. Lá sim a gente vai passar essas entradas para vocês com gerenciamento de risco, stop, etc. Tá? Depois eu falo mais um pouquinho disso para vocês. Vamos continuar.
Além disso, nós temos também YouTube 4, tá? Vale a pena acompanhar o YouTube 4, aqui perdendo os R$ 36,15, tá? Caso perca os R$ 36,15, tem alvo para buscar lá ainda os R$ 34,17, certo? Então vale a pena acompanhar aí também o YouTube 4, caso perca os R$ 36,15, vale a pena acompanhar, vale a pena a gente focar em uma venda nesse ativo, tá? Temos também aí Cyrela, CIRI3, tá? O ativo mais feio do dia no pregão de ontem, na minha opinião, tá? Caiu muito forte a Cyrela ontem, gente. Ela chegou a operar aí com, vamos ver aqui da abertura, fechou com aproximadamente 5% de queda, mais de 5% de queda, 16,80, tá? Fechou na mínima do dia. A gente tentou fazer uma venda ontem na Cyrela nos 17,20, foi muito rápido, não conseguimos. Foi um pecado, foi uma pena. Mas vamos lá, vamos continuar, tá certo? Então, a CIRI3, perdão, perdendo aqui os 16,80, tá? Temos também a PDGR3. O pessoal me pergunta lá no chat, o Júnior, se eu estou lendo vocês no chat. Sim, eu estou lendo vocês no chat, tá? Aqui no call funciona assim, tá, pessoal? Essas são as recomendações da nossa equipe, tá? Da Interinvest, do Online Traders. Após as nossas recomendações, eu vou analisar os pedidos de vocês no chat, tá? Então, eu estou lendo o que vocês estão falando ali, e assim que eu terminar as nossas recomendações, eu faço as análises que vocês estão pedindo lá, ok? Então vamos lá, PDGR3, tá? Agora sim a PDG ficou bacana. Eu sempre digo para vocês que eu não gosto de vender PDG, mas no dia de hoje eu acho que vale a pena acompanhar. Caso perca aqui, gente, os 8,94, ela tem tudo para ir buscar lá os 8,71. E é esse ponto, na verdade, que me interessa, tá? Então, perdendo os 8,71, a PDG tem espaço para buscar aqui os 8,31, tá? Então observe que 8,71 já é uma mínima lá do ano passado, tá? E se perder isso agora, vai ficar mais feio do que já está. Okay? Então tem tudo para buscar lá os 8,31, eu acho que pode ficar bem interessante, tá? MRV E3, tá? Também está bastante feia. Tem tudo para desenvolver caso perca aqui os 12,84, tá? A mínima do dia dela de ontem, ela R$13, 12,99, mas o ponto que me interessa mesmo é o rompimento aqui dos 12,84. A partir dos 12,84 eu acho que pode desenvolver bastante ainda. Podem ver que ela tem um alvo bem interessante. Basicamente seria lá nos R$12,32 aproximadamente, tá? Bom, temos também a Rossi, que das construtoras ainda é a mais bonitinha, tá? Então, não vamos cuidar com a Rossi, mas ela tem um ponto legal aqui nos 12,80, tá? Então a Rossi, se perder os 12,80, eu acho que pode ficar legal, pode desenvolver bastante ainda para baixo, tá? Tem alvo na Rossi, inicialmente lá nos R$12, ok? Então Rossi perdendo os 12,80. A Cyrela é a Movir perdendo os 16,80 a mínima de ontem, tá? Temos também, gente, BT OW3, tá? O ativo está novamente afundando, novamente assumindo uma tendência muito forte de baixa, tá? Nos interessa na VTOW os 25,01, ok? Ela passa a assumir a tendência de baixa se ela perder os 25,32, ok? Perdendo os 25,32, tem tudo para ir buscar lá os 25,01 e perdendo daí sim os 25,01, a gente tem que buscar lá longe um alvo para BTOW. Então observem como ela está feia, tá? Depois daí o alvo é 24, 23, 22 e assim por diante, tá? Então vale a pena acompanhar esse ativo. Pessoal, a BTOW, de novembro do ano passado para cá, ela perdeu 55% do seu valor, tá? Então o ativo está muito feio. Vale a pena acompanhar para uma venda a BTOW, caso ela perca aí esses R$25, pode desenvolver ainda mais, tá? DVMF3, já tinha solicitado no chat, tá muito bonita.
o ponto dela agora é 10,87, tá? Perdendo os 10,87, ela tem tudo para também ir buscar alvos maiores, certo? Nós temos aqui 10,87, temos aqui também, bem próximo dos 10,87, tem os 10,79, 10,80. Essa zona aqui é muito importante para a BVMF, tá, pessoal? Se ela perder essa região aqui dos 10,87, 10,80, ela pode buscar lá 9,85 e depois 9,60, tá? Então, muito bacana, vale a pena acompanhar. Evandro, o ativo é BVMF3, tá? A Bovespa. Vale a pena acompanhar, perdendo 10,87 e depois 10,80, tá? Temos também a Fibria, FIBR3, tá? Perdendo aqui a mínima anterior, aqui nos 23,90, tá? Vale a pena ficar de olho na Fibria. A mínima do dia de ontem dela é 24,18. Caso perca os 23,90, a gente pode acompanhar para uma venda. Também o alvo dela a gente tem que ir lá em 2009 para buscar agora, tá? Seria, perdão, vamos ver aqui, o alvo dela, aqui, ó. O alvo dela seria lá nos R$23, tá? Então vale a pena acompanhar aí a Fibria, FIBR3, tá? Temos também JBSS3, também deu um belíssimo sinal no diário ontem, o volume aumentando, muito bacana. E também é um ativo que está muito feio nesse ano, já desde dezembro, ela vem cedendo forte, no finalzinho de dezembro. Perdendo aqui os 6,02, R$6, gente, tá? Ela tem tudo para ir buscar a mínima anterior dela, que é lá nos 5,74, tá? O ativo é JBSS3, tá? E perdendo os 6,02, os R$6 redondo, vamos dizer assim, tem tudo para ir buscar os 5,74. Vale a pena acompanhar. MMX M3 também ontem deu um belo sinal no diário, com volume entrando, volume aumentando, tá? Vale a pena acompanhar, caso perca aí os R$9,86, tá? Eu acho que pode desenvolver ainda mais e tem tudo para buscar daí os 9,04, que é a mínima anterior aqui do diário, tá? Temos também Vale 5, olha quanto ativo tem para venda, hein, gente? Para compra tinham só uns 4. Olha quanto ativo tem para venda, tá? A Vale, pessoal, também ontem puxou o nosso índice para baixo, tá? Deixou um candle muito feio a Vale, com volume bem considerável, tá? Essas são sugestões para venda, tá, Escabra? São sugestões para venda. As sugestões para compra a gente passou no comecinho do call. Agora são sugestões de venda, tá? A Vale está muito feia, tá? Tem tudo para ceder ainda mais. E vamos ficar de olho, acompanhem aí os R$48,13, tá? Se perder os 48,13, tem tudo para desenvolver ainda mais e buscar o próximo alvo, que é lá os 47,54, tá? Finalmente temos Lame 4. Também deu um belo sinal de venda no dia de ontem, tá? E o ponto da Lame 4 seria aqui perdendo os 13,39 e a gente tem alvo para buscar daí os 12,28, tá? Então vale a pena acompanhar. Dando mais uma olhadinha no nosso índice futuro, nós estamos ainda dentro dos limites do candle do dia anterior, então por enquanto não temos tendência para o intraday, não temos tendência para o dia. O futuro americano está operando uma grande consolidação, como vocês estão vendo aqui, operando agora em 0,3% de alta. Esse é o futuro do Dow Jones, tá? Então, bastante consolidado, a gente vai ter que esperar mesmo abrir para ver o que vai fazer, tá? Vamos às análises que o pessoal pediu no chat rapidamente, então. A gente tinha muito ativo hoje e ficou complicado, tá? Então o pessoal pediu lá OGX, já analisei, BVMF3 já analisei, Vale analisei, Ecodiesel, Ecod3. Tá aqui a Ecodiesel, tá? Cara, a Ecodiesel tá feia, passou para baixo das médias e não recomendo compra para esse ativo por enquanto. E muito cuidado caso ela rompa aqui o 0,81. Se você estiver comprado, não recomendo permanecer comprado a partir do 0,81, tá? Se ela perder isso aí, ela pode buscar alvos ainda menores, como por exemplo, ela pode ir lá buscar aqui os
0,79 e os 0,77, tá? Então, muito cuidado, se tiver comprado, não permaneça comprado a partir do 0,81. O papel está em tendência de baixa, tá? BIC Banco, BI, CB4, está aqui. Também está muito feio o diário. A gente pode ficar de olho para uma venda a partir aqui dos R$ 11,43, tá? Então, perdendo os 11,43, vale a pena a gente ficar de olho. Teria espaço aí para buscar lá os 10,79, tá? Então, esse é o BIC Banco BI CB4, tá? A Itaúsa, ela segue mais ou menos o gráfico do Banco Itaú, tá? Então, podem ver que é bem semelhante, vale a mesma análise do Itaú. Caso perca aqui os 11,86, tem tudo, tem espaço para ir lá buscar os 11,14. Okay? Então vale a pena acompanhar também aí a Itaúsa. PDGR3 já analisei, MRV já analisei, VMF, BTOW, o Eduardo pede a Braskem, vamos lá, BRKM5. A Braskem ontem deixou um belo invertido, tá? Respeitando aqui este fundo, que é o 18,75, testou exatamente aqui e voltou muito forte, tá? E vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar, caso rompa aqui os 19,53, ela pode retomar a tendência de alta dela com uma falha de fundo, tá? O alvo seria 21,65, tá? Então bonita a Braskem, vale a pena acompanhar acima dos 19,53, tá? Já falei da Gafisa, vamos lá para a Sambi 11. Tá aqui a Sambi, mesmo raciocínio, mesma análise dos outros bancos, vale a pena acompanhar para uma venda, caso perca aqui os 19,52, tá? Perdendo 19,52, tem tudo para afundar ainda mais e para buscar lá os 18,05. Essa é a Sambi 11, tá? Já analisei a PDG, a ALL3 já analisei também, então acho que seria isso, né, gente? Bom, desejamos sempre um excelente pregão a todos, e para quem está acompanhando o nosso call pela primeira vez, esse call de abertura acontece todos os dias no nosso site www.interinvesteeducacional.com.br, pontualmente às 10h20. Basta acessar o nosso auditório, que pontualmente às 10h20 a gente começa com o nosso call. Hoje também com transmissão pelo Guia Invest. Grande abraço para todos, em especial para o André lá do Guia Invest, ok? Nós temos, além desse call, gente, nós temos um curso ao vivo que acontece todos os dias durante o pregão, tá? Então basta acessar o nosso site www.interinvesteeducacional.com.br e acessar lá o curso ao vivo. Nesse curso nós temos uma equipe de professores que acompanha o pregão com vocês o dia todo, passando os pontos de entrada, o stop e fazendo análise em tempo real. É possível conversar por voz, você pode visualizar a tela dos professores. Eu acho que é bem interessante. E todos podem fazer aí 7 dias de teste gratuito. Basta acessar lá o nosso site e fazer o seu cadastro lá com o nosso pessoal. Faz o download da ferramenta e faz o cadastro com o pessoal. Além do curso ao vivo, nós temos também vários cursos em vídeo e temos também cursos à noite com os professores, tá? Então, gente, desejo um grande abraço a todos, um excelente pregão, sorte e responsabilidade, como sempre. Aos nossos alunos do curso ao vivo, até daqui a alguns minutos, e aos demais até amanhã, pontualmente, no nosso call de abertura às 10h20, ao vivo. Até mais.